vamos resolver a questãozinha do Enem aí. Para entender os movimentos dos corpos, as tendências, né, de movimento dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atrito. E com. Não tinha essa ideia de força de atrito, não, tá? E com seria o mesmo que dizer que uma superfície polida, cuidadosamente, tal, tal, tal. Com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação. Então eu posso mexer no ângulo de inclinação aí, conforme mostra a figura. Beleza. Na descrição do experimento, que ele é considerado o pai da física experimental, até então ninguém fazia experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descrever, para descer, perdão, um plano inclinado de um determinado nível, né, com um determinado ângulo, já que pode variar, ela sempre atinge o plano ascendente no máximo, né, um nível igual àquele em que foi abandonada. Resumindo a história, né, ela sempre chega do outro lado, aqui do lado esquerdo, sempre à mesma altura, certo? Sempre. Independente do ângulo que ele está escolhendo aqui, ó. Dependendo do ângulo. Lógico que se diminuir o ângulo, ela vai cada vez mais longe, mas sempre atingindo essa altura aqui, esse nível, né? Se o ângulo de inclinação do plano de subida, né, for reduzido a zero, o que acontece com a esfera, né? Então, Galileu, por um triz, não pegou o conceito aqui da primeira lei para ele, né? Que ele falou dessa tendência em continuar em seu estado de origem, no caso aqui, movimento, né? Até que surja movimento, até que surja um obstáculo à sua frente. Essa reta inclinada é o nosso obstáculo. É a ideia dele, né? De obstáculo. É lógico que hoje nós evoluímos para o conceito de força, né? Esse plano inclinado aí, como é conteúdo de leis de Newton, esse plano inclinado vai gerar uma força contrária ao movimento da esfera, por isso que ela vai parar. Mas vamos lá, né? Letra A, manterá sua velocidade constante. Velocidade constante tá ótimo com o conceito de primeira lei de Newton, que é a questão do equilíbrio. Tá certo? Equilíbrio. Ô letra, hein? Canetinha já não ajuda. Pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Não falamos muito sobre impulso, não, mas não tem nada errado aqui, não, mas a gente vai discutir ela um pouquinho melhor. Então, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Beleza. Tá ok, que a gente vai voltar aqui, tá? Manterá sua velocidade constante, ótimo, pois o impulso de descida continuará a empurrá-la. Aí eu pergunto, até quando? Como assim? Né? Então isso aqui está errado. Não tem ninguém atuando sobre ela, a não ser a gravidade, a força peso, né? A gente vai discutir depois que a força peso, ela vai ter uma componente, né? Vai ter uma componentezinha aqui na direção do nosso movimento aqui, que a gente vai chamar de P de X, que vai impulsionar isso aí, tá certo? Então, não tem ninguém atuando sobre ela. Por isso que a primeira está correta, ó, tá? É porque o conceito de impulso não foi falado ainda, o conceito mesmo da íntegra, né? Mas dá para imaginar esse impulso meio entre aspas, tá? Como se fosse você abandonou aqui e ele vai seguir a vida dele aí. Bem, C. Diminuirá gradativamente, tá? Se você deixar a vida toda aí, pois não haverá mais impulso para empurrá-la. Essa ideia de impulso aqui é de força atuando, empurrando, tá? Não tem, só tem a aceleração da gravidade. Por isso que a letra A está correta. Diminuirá gradativamente, cadê a inércia? Né? Diminuirá de novo, aumentará de novo. Cadê a inércia, que é a tendência de manter o seu movimento de origem, ok? Desde que não haja força resultante. E não há, ó, não tem atrito. Né? Se não tem atrito, não tem força resultante. Beleza? Então, o impulso resultante, né, que pode ser pensado como força resultante, vai ser igual a zero. Tá? Porque impulso tem um outro significado em física.
Acho que ele não quis dar esse significado aqui. Impulso não está muito fora, não. Impulso é uma força que atua sobre qualquer objeto, só que tudo leva um tempo, né? Mas não é essa ideia de impulso. Está querendo dar um impulso, já que ele não tem uma ideia de força, né? Ele quer que você pense um pouquinho na história da física. E olha que é Enem, hein? E lembre que ele não tem essa ideia de força, né? Então ele usava muito essa palavra de impulso. Não, hoje impulso em física é totalmente diferente. Está lá em quantidade de movimento, colisões, é outro assunto. Mas ele usava esse meio impulso aqui como se ele estivesse querendo, né, descobrir a tal da força. Então, quando ele fala impulso resultante sobre ela nulo, ele está querendo falar força resultante igual a zero. Então, assim, exigiu uma interpretaçãozinha bacana essa questãozinha aqui. Ela usou até um pouquinho de história da física, inclusive, né? Porque ele não fazia ideia do que era impulso. Né? Impulso é você exercer uma força aí para arremessar alguma coisa, dá um pulo, vou dar um pulo. Você faz uma força no chão. Essa força leva um tempo. Né? Ele não tinha essa ideia de impulso. Ele não sabia nem o que era força, ele ia saber o que era impulso. Então esse impulso dele aqui é para dar essa ideia de obstáculo, né? Essa força, né? Que não vai ter nenhuma força atuando. Tanto que ele usa isso aqui, ó, né? Não haverá impulso para empurrá-la, impulso para empurrar alguém, né? Então você vê que é uma ideia mais grosseira de quê? De estar precisando de um conceito mais elaborado que é força. Beleza? Tranquilos? Aí, isso aí fecha, né? Beleza. A aulinha de hoje aí, porque acabou que, né? Acaba fechou e deu Você meio-dia vai postar certinho. essa aula, Carlos? Vou sim, mas tá tudo Não. ok? É porque eu perdi o. Bem, tive um probleminha no computador que tá um pouco lento e não gravei essa partezinha inicial aqui, beleza? Bem, voltando aí rapidinho. Então, voltando aí, qual é a situação, né, que eu estou solicitando aqui? São três blocos. Eu citei a massa de cada um deles aqui, né? 2, 3 e 4. Eu quero saber qual que é a aceleração do sistema, do conjunto, e qual que é a força que B aplica em C. Aí eu já estou aproveitando que é terceiro ano e o próximo assunto é ação e reação, e que é a mesma coisa que a força que B faz em C é a mesma que C faz em B. Beleza? Ou seja, estou começando a introduzir o próximo assunto, que será leis de Newton. Próxima aula. Tranquilos? Então tá aí. Segunda lei, que eu vou explorar aqui agora, vou dar um exemplo da segunda lei, é praticamente uma aplicação da segunda lei aqui, tá? E vou usar a ideia de força resultante, tá certo? Então, primeira coisa é calcular a aceleração do conjunto aí. Beleza. Qual que é a força que está sendo aplicada? 100 newtons. E a fórmula da segunda lei é essa daqui, né? Então, vamos lá. Força resultante, ou força única que está sendo aplicada, porque não tem atrito, né? Eu estou desprezando o atrito, beleza? Não tem atrito, eu vou deixar para falar de atrito depois. Aí eu volto nesse mesmo exercício e resolvo ele usando atrito. Bem, essa força que está sendo aplicada de 100 newtons aqui, ó, ela está atuando sobre o conjunto todo, tá? Então eu vou somar todas as massas. Vou colocar aqui só para ficar didático, né? Mostrando o que eu estou fazendo, né? Vezes a aceleração. Então vai ficar aqui 100, que é igual a, somando isso aqui tudo, vai dar 10. Então vai me dar uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então essa é a aceleração do sistema. Beleza? A aceleração de cada um dos blocos, cada um deles. Aí eu perguntei, mas qual que é a força que B faz em C? Você pode pensar, vou até aproveitar que eu já dei a aula mesmo, eu posso pensar de duas maneiras. Bem, a força que você precisa, que B passou para C, é que é precisa para estar movimentando com essa aceleração aqui, ó. Então se você fala assim, calma aí, vou analisar o carinha C aqui. Ele, só ele. Porque é ele que está movimentando. Qual que é a aceleração dele? A mesma de todo mundo. Senão um vai passar na frente do outro. Então vai ficar aqui. Força de C é a massa dele, que é o carinha 5, vezes a aceleração, que é 10. Então a força que na verdade, isso aqui é a força resultante em C, tá? É de 50 newtons. Bacana, era de se esperar isso. Por quê? São 100 newtons ao todo.
certo? 100 newtons ao todo, beleza? Os dois primeiros têm uma massa de 2 e 3. Somando os dois, tem a massa do outro. Então, do 100 era esperado que esse aqui ficasse com 50, com a metade, e os outros ficassem com forças proporcionais, né? Lógico, esse aqui proporcionais à massa que eles têm. 30 e esse aqui 20. Então, você somando aí, obviamente que você teria a força total que foi aplicada sobre o sistema. Tá certo? Não é o jeito muito tradicional de resolver, né? Mas eu acho que é bem mais fácil de perceber. O que que geralmente a gente faz? Mesma coisa, a forcinha que B faz em C, né, é a força que está aplicando exclusivamente na massa C, vezes a aceleração. É a mesma ideia, é a mesma força. Né? Então, se você for calcular aqui a força que B faz em C ou que C faz em B, é unicamente a massa dele que você vai usar. Né? E a aceleração total. Beleza? Vou resolver uma situação semelhante a essa, porém com blocos pendurados. Tá certo? Com blocos pendurados. Beleza? Que é essa daqui, ó, que é uma questãozinha. Então, o que que acontece? Essa aqui foi um exemplo que eu dei, né? Onde o objetivo é o mesmo, calcular a aceleração e calcular. Só que agora, em vez de você calcular a força que B faz sobre A, eu vou mudar o nome, mas a ideia é absolutamente a mesma. Vou calcular a aceleração do sistema, tá? Aceleração, tá certo? E a tensão, que é uma força transmitida, né? Pode ter o nome, inclusive, de tensão, lembrando aí, né? Tensão ou tração. Essa ideia de tração é até bacana porque dá a ideia de uma força transmitida ao longo da corda, certo? Então eu tenho aqui, lembrando lá de força-peso, né? Força-peso é a força que está atuando aqui. Peso todo mundo tem, né? Essa daqui é o peso do... Todo mundo tem massa e tem força-peso. Esse aqui é o peso do carinha B. E lá em cima é o peso do carinha A, certo? O peso do carinha A eu não vou calcular porque como não tem atrito, né? Eu estou desprezando o atrito. Essa força peso e juntamente com essa normal não vai mudar nada na minha vida, tá? Não tem nenhuma força para se opor à tensão, muito menos a força que esse bloco B está fazendo. Fazendo como? Como o planeta está puxando ele com uma força, né? Só para seguir a legenda aqui, com uma força gravitacional, que é a forma mais simples de calcular ela é usando a força peso, né? Como ela está sofrendo uma aceleração gravitacional de 10, eu sei que aqui é só multiplicar a massa pela aceleração, você vai ter a força que está puxando o bloco B. Bem, o bloco B não vai vir sozinho, né? O bloco B vai vir acompanhado. Vai vir acompanhado do bloco A, que está lá em cima. Então ele vai acelerar, é o sistema vai andar, o sistema vai descer. A roldanazinha está aqui, ó, também sem atrito, só para facilitar o movimento do bloquinho lá de cima. Beleza? Só para isso. Então a força resultante é o peso só do B, porque o peso de A está ali, ó, foi cancelado com a normal, inclusive. Ó. Quando a Terra atrai o bloquinho A, que está em cima da mesa, né, o que impede ele de descer aqui é justamente a mesa. Ele pressiona a mesa pressiona ele com a força contrária, uma força anula a outra. Eu vou falar sobre isso lá na terceira lei de Newton. Tá certo? Então suja normal, palavrinha normal significa 90 graus e cancela com peso. Perfeito. Então, força resultante é o próprio peso, 60 newtons. Então vamos lá, está atuando sobre quem? Sobre todo mundo. Então eu vou somar as duas massas, 4 com 6, só para ficar bonitinho, didático aqui, vezes a aceleração. Então vai ficar 60, que é igual a 10, vezes a aceleração. A minha aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração. Beleza? Só isso. Tá certo? Essa é a minha aceleração total. E qual é
a aceleração, a tensão, então. Gente, eu pergunto, essa tensão, ela atua, tá? Ela atua exclusivamente sobre o carinha. Ela é a força transmitida ao longo da corda. Então a corda só tem sobre o bloco A. Bloco A. Só tem ele para descer agora, para sofrer essa força. Então essa tensão, ela é na verdade a força que sobrou para o carinha A. É a força resultante do carinha A, se você pensar, não tem atrito mesmo. Então a força que sobrou para ele foi essa daí. A massa é 4, a aceleração é 10. Dos 60, ele teve que ficar, ele ficou, né, com 40. Opa, não é 10 não, perdão, tá? Não é 10, 10 é a aceleração da gravidade. 6. Então a tensão ficou aqui de 24 newtons. Beleza? 24 newtons. Essa é a força transmitida para o carinha A. Bloco A. Tá? Então, dos 60, 24 foi para o outro. Você quer tirar uma provazinha rápida aqui, ó? Você vai, para e pensa o seguinte, ó. Mas calma aí. Quanto que o carinha B precisa para poder movimentar com aceleração de 6 metros por segundo? Né? Porque ele não pode ficar com 60 newtons só para ele. Então, quanto que ele precisa, hein? Se você pegar a massa dele, que é 6, vezes a aceleração, que é 6, você vai descobrir que ele precisa, senão ele não sai do lugar com essa aceleração de 6, ele precisa de 6 vezes 6, né? 36. Se não, ô letra, se não, ele não sai do lugar com essa aceleração. Então tá aí. Essa é a aceleração. Isso é o que ele precisa. É meio que uma distribuição de forças, né? Tem 60 atuando aqui, ó. Ele precisa de quanto? 36. O que sobrou para o lado de cima? 24. 24 newtons. Faz essa continha na hora da prova, você está meio nervoso. Faz essa continha rápida. Só para você ter certeza que você distribuiu a força proporcionalmente às massas. Tá? As massas. Ó. 6 precisa de mais que 4. Tá certo? Então, como que a força foi transmitida? Aí eu aproveito o gancho para resolver um exercício do Enem. Tá ok? Foi só o que eu acho que eu fiquei sem gravar, foi isso. Uma questãozinha do Enem. Então, desculpa estar arriscada aí. São duas situações, situação 1 e 2, figura 1 e 2. Dois blocos na situação 1. Dois blocos de 10 newtons. Então, isso quer dizer que, olhando para a formulazinha de da força peso, né, naturalmente aqui, né? Você vai ver que a força peso é de 10 newtons, né? A massa, a aceleração de 10, né? Nem fiz essa continha não, mas, né, já que eu estou gravando, 1 kg. Então, obviamente que eles têm a mesma massa, elas têm a mesma massa, e a massa de 1 kg, certo? 10, 10, 1 kg cada um aqui. Só que a diferença é que, na primeira situação, você tem 1 kg pendurado, sofrendo uma força-peso de 10 newtons, né? Aí, o que ele faz? Como ele está amarrado numa corda, ele transmite uma parte dessa força para o cara lá de cima. Igualzinho o último exemplo que eu resolvi. Ele transmite, não transmite? Transmite. Então, essa força que está atuando aqui, a única força atuando na situação 1 é a força-peso de quem está pendurado. P de pendurado. P de peso de pendurado. Tudo P. Quem está em cima da mesa não conta. Só é um estorno, né? Um estorvo. Tem que ser puxado ali, né? Um estorno, né? Que fala, sei lá. Então ele vai e puxa aqui, ó. Beleza? Então, se você for calcular a primeira situação, qualquer aceleração aqui, ó, vai dar um resultado. E na segunda, o que ele fez? Em vez de ele pendurar um bloco, ele aplicou uma força de 10 newtons. E daí, Carlos, qual que é a diferença? Que na primeira situação, a força tem que puxar os dois blocos. Na segunda, só o de cima. Tá vendo? Já deu diferença aí. Mas vamos ler com calma aqui o exercício. Tá? As figuras anteriores representam superfícies horizontais, ok? Sem atrito, tá vendo? Não tem atrito em nenhuma delas. Por isso que não é importante o peso anormal em cima da mesa. Nas quais estão apoiadas
nas duas situações um bloco A com 10 newtons. Beleza, na figura 1 o bloco B de 10 newtons está conectado ao A por meio de um fio. Ideal, bacana. Enquanto na figura 2 não há essa conexão. Uma pessoa que exerce a força de 10 newtons, é diferente, né? Na extremidade do fio ideal conectado ao bloco A. Então a força está indo direto para o bloco A, sem intermediário. A força de 10 newtons que está atuando aqui, ó, que o planeta está puxando B, tá puxando B, aí B está amarrado no A, o A vem junto. E aqui não tem intermediários, ó. Beleza? Então tá, em ambos os casos, o bloco A é puxado pelo fio e entra em movimento. Ótimo. Movimento acelerado, inclusive. Comparando-se a tensão na corda e a aceleração dos blocos nas duas situações, o que nós podemos concluir? Ó, vamos calcular rapidinho. Então, qual que é a força resultante da situação 1? Figura 1. Né? Já tinha até colocado aqui, que eu esqueci foi de gravar. Então, qual que é a força atuando? 10 newtons. Ela atua em quem? Nos dois blocos. E os dois são de 10 newtons, consequentemente os dois são de 1 kg. Tá certo? Beleza? Opa. Então tá aqui, ó. Massa, 2. Vou somar os dois. Então, vezes a aceleração que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí. Fechou. Aí a tensão, cara. Tensão, tranquilo de calcular. Agora que você sabe qual que é a aceleração de todo mundo, a tensão está atuando só sobre o carinha A, então você vai lá só no carinha A e calcula a aceleração. Então a tensão do carinha A vai ser a massa dele, que é 1, vezes a aceleração, que é 5. Então essa tensão aí vai ser... Tinha que ser menor, né? Tinha que ser menor, não. Tinha que ser pequena, né? Por quê? Ué, na situação 1 você tem que puxar dois blocos. Então a força tem que distribuir entre os dois blocos. Então tem um bloco B aqui para atrapalhar. Então vai sobrar pouca força para o carinha A, né? E, contrapartida, se você for olhar a situação 2, a força de 10 newtons, que é a força resultante, ela está atuando só em um bloco de 1 kg. Então a aceleração já vai ser o dobro, né? Opa. Vai ser o dobro, 10 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração vai ser o dobro, obviamente que a tensão também será. Então a tensão agora no cara A, que é a própria força que a pessoa está transmitindo, nem precisava calcular, é a própria força que a pessoa está transmitindo. Mas não, cara, eu vou calcular do jeito que você está acostumado a fazer. Então tá, é a massa dele vezes a aceleração, que vai dar os 10 newtons. Nem precisava calcular. A força está atuando diretamente no bloco A, na figura 2. E na figura 1 tem um intermediário aí, ó, que está sugando uma parte da força, porque ele entra nas contas, ó, né? É a massa dos dois, né? Um mais um aqui, beleza? Tranquilos? Aí desculpa que não ficou do jeitinho que eu gosto, tá? Porque tô tendo uns probleminhas técnicos aqui e tem hora que não grava, porque eu bloqueio a gravação do Zoom para poder gravar minha aula e poder sair editada bonitinha assim. Só que às vezes dá conflito, né? Surge uma mensagem aqui falando que, ó, mas tem dois softwares, né? Dois aplicativos gravando o mesmo conteúdo. Aí tem hora que dá conflito, tem hora que não, tá? Então, às vezes eu tô achando que tá gravando e não tá, beleza? Então fica uma parte às vezes aí, né? Sem a participação de vocês e nada substitui uma aula com participação de estudantes, beleza? Então um abração para todo mundo aí, até a próxima aula.